Gostaria de explicar para os pacientes que o pós-operatório de coluna evoluiu muito, mudou muito ao longo dos anos. É muito comum o paciente falar assim, doutor, eu vou ter que ficar acamado, quanto tempo que eu vou ficar parado, quando eu opero da coluna eu vou ficar deitado, quantos dias eu vou usar colete? E a resposta é não. Hoje em dia a gente opera uma escoliose, que é uma cirurgia muito grande, pela manhã, e o paciente deambula, ele anda à tarde. Então as cirurgias evoluíram muito. Se eu te opero hoje de uma hérnia de disco endoscópica, na maioria das vezes a gente está andando com o paciente dentro do próprio centro cirúrgico. Ele está saindo, andando do centro cirúrgico, tá? O paciente tem uma deambulação precoce, você vai andar no primeiro dia. Na maioria dos casos o paciente é operado pela manhã, no final da tarde ele vai para casa, tá? E as limitações desse pós-operatório são limitações de extremos. Como assim, doutor? De limitações de extremos. A gente não permite que o paciente carregue peso, tá? Você não vai sair daqui carregando uma mala, indo no outro dia para o supermercado fazer compras pesadas. A grande limitação é peso e o fato de você fletir o tronco, dobrar o tronco. Esse movimento de flexão para frente, flexão anterior do tronco e carregar peso, a gente pede em torno de 15 a 20 dias de restrição. Tirando isso, as restrições são muito pequenas. O paciente pode e deve assentar o período que quiser, pode e deve subir escada, tá? Descer escada. Isso não é limitação para o pós-operatório de cirurgia de coluna. O que fazer com o meu curativo? Quem é paciente meu, quem já foi submetido a tratamento cirúrgico, sabe que a gente manda o paciente para casa, a gente dá alta com um curativo impermeável. Então, de rotina, os pacientes não trocam curativo. Meu paciente vai para casa com um curativo limpo, um curativo impermeável, que ele pode tomar banho, que ele pode realizar todas as suas tarefas, e esse curativo geralmente é retirado entre o 12º e o 15º dia, que é quando o paciente retorna ao hospital para a primeira reavaliação pós-cirúrgica, tá? Que é quando eu tiro o curativo, é quando eu tiro o pontinho e inicio o processo de reabilitação pós-operatório. Isso é muito importante frisar que a cirurgia ela é um passo do seu tratamento. Ela não é o único passo. A reabilitação pós-operatória é de fundamental importância. Por quê? Porque geralmente o paciente que é submetido a um tratamento cirúrgico de coluna, ele já vem sentindo dor há muito tempo, ele já tem uma limitação, ele já vem com uma atrofia muito severa da musculatura. E isso precisa de reabilitação. Então, de rotina, após o 15º dia pós-operatório, a gente inicia um trabalho de reabilitação muscular, que quase sempre a gente lança a mão do uso de fisioterapia, pilates, academia, varia de paciente para paciente, mas é mandatório a reabilitação muscular pós-operatória. Em relação a medicamento pós-operatório, quase sempre o paciente sai com uma receita de uso de um anti-inflamatório e de um analgésico por 3 a 5 dias. Na maioria das vezes a gente não lança mão do uso de medicações para dor de grande intensidade, porque não é a rotina. Eles geralmente vêm com muita dor e vai para casa praticamente sem dor. Então geralmente a gente usa um analgésico simples, dependendo do caso, se possível ou não, um anti-inflamatório simples por 3 a 5 dias. Quase nunca é necessário algo a mais que isso. Doutor, qual posição que eu devo assumir na hora de dormir? Que jeito que eu deito na cama? É importante salientar que essa é uma conduta, uma definição pessoal. Então, o jeito que você vai deitar não mais é escolhido, determinado pela sua cirurgia ou pelo cirurgião. A gente sempre salienta que a maneira correta de dormir é a sua maneira habitual. Se você dorme decúbito lateral, se você dorme de lado, você vai continuar dormindo de lado. Se você dorme de bruço, você vai continuar dormindo de bruço. A cirurgia não vai alterar a maneira que você vai dormir. O que a gente orienta, na maioria dos casos, é em relação à altura de travesseiro, tá? Então, se o paciente
dorme de lado, geralmente a gente pede um travesseiro um pouquinho mais alto, que compreenda a altura da orelha ao ombro. Se ele dorme de bruços, como a coluna já está numa posição mais retificada, mais reta, geralmente ele dorme com um travesseiro de menor altura. Essas são orientações gerais que facilitam a vida. Não é para a gente alterar a sua maneira, seu modo de dormir, tá? Então, pessoal, eu espero ter ajudado, retirado algumas dúvidas, né? Hoje nós estamos aqui numa quinta-feira pré-feriado, tá? Um dia de consultório cheio, graças a Deus. E vamos seguindo, espero desmistificar um pouco o que é o pós-operatório, pré-operatório de cirurgia de coluna. Vamos lá, vamos encarar aí mais um dia de trabalho. Sejam bem-vindos, estamos aqui à disposição de vocês.